O propósito é um termo que vem ganhando relevância neste mundo cada vez mais líquido. Vivenciamos problemas que impactam o nosso globo e ainda assim vemos empresas se beneficiando de suas oportunidades digitais. Como criar valor deste caos de transformações? A transhumanização seria um caminho para gerar os novos relacionamentos para os clientes? Podemos verificar que a busca é cada vez mais por experiências mistas entre a realidade e o virtual. E as relações não serão entre humanos, mas através de assistentes pessoais. Por isso, você ou sua empresa estão preparados para lidar com este novo cenário de um ecossistema de inteligências artificiais? Pois é. Cada vez mais, os processos cognitivos serão orientados pela aprendizagem das máquinas e tudo será conectado pela internet, a internet das coisas. Talvez a sua dúvida seja como monetizar em um mundo cada vez mais sem moeda, ou como gerar renda em um mundo sem emprego. Se o que eu falei bagunçou a sua mente, então seja muito bem-vindo à Expert Innovation Summit 2030, o primeiro congresso e fórum transhumanista do Brasil, 100% online e gratuito. Serão 11 trilhas que vão explodir a sua mente. Participe do fórum e vamos juntos levar inovação para todos. Aprecie agora um dos nossos protagonistas e nos vemos na próxima. Olá, seja muito bem-vindo à Expert Innovation Summit 2030, o primeiro congresso e fórum transhumanista do Brasil, 100% gratuito e 100% online. Eu quero agradecer os nossos parceiros, a IBM, a Ingram e a nossa parceira global, a Yellow Messenger, e também os apoiadores institucionais. Eu já estou aqui, um dos apoiadores do Grupo Valo, e muito obrigado desde já, Moacir. Agradeço. E todos os outros apoiadores também, que são empresas que já enxergam o futuro para 2030. Bom, hoje nós vamos falar da nossa última trilha, a trilha 11, né? Como gerar renda em um mundo sem emprego. Um tema extremamente interessante, então sinta-se confortável em participar no fórum, né? Coloque as suas dúvidas, os seus comentários, suas opiniões, e nós vamos aqui nos dedicar a responder todas elas da melhor forma, ok? Bom, quando nós falamos de um mundo hoje, né, um mundo sem emprego, né, nós vivemos aí um mundo considerado VUCA, vamos falar mais sobre isso, é um mundo de muitas transformações e não se resume à questão de transformações tecnológicas, mas também geopolíticas, demográficas, ambientais, educacionais, né, além das tecnológicas, né? E como que será que vai ser o nosso futuro daqui para frente? Será que realmente os robôs substituirão o ser humano? Né? Como gerar renda em um mundo completamente automatizado? Né? Como se preparar daqui para 2030 nesse mundo VUCA? É sobre isso e mais que nós vamos conversar aqui. Ele é sócio fundador do Grupo Valo e partner na Smart Value Investimentos S.A., né? É mantenedor do portal Gestão da Crise, né? E frente ao grupo Valo tem aí o propósito, né, de gerar valor, né, por meio da prosperidade em negócios, com clientes, sócios, funcionários, investidores e fornecedores. Eu tenho o prazer e a honra, e eu tenho o privilégio de poder dizer, de apresentar um amigo que eu admiro muito, que é o Moacir Vieira. Tudo bem? Tudo bem, Fábio. Maravilha. Obrigado. Como você disse, né? Acima de tudo, somos amigos, então eu estou muito feliz pelo convite da Expert e poder participar desse evento tão grandioso e de alguma forma poder contribuir sobre esse tema que é tão importante, principalmente nesse momento que estamos passando, né, Fábio? Falar de empregabilidade, falar de como se adaptar nesse mundo tão incerto que nós estamos nesse momento. Então, e principalmente poder falar de assuntos que as pessoas que estiverem nos assistindo, nos ouvindo, possam no dia seguinte, né,
aplicar o que nós estamos conversando. Eu acho que mais do que conteúdo é a aplicabilidade do conteúdo. Então, muito obrigado mais uma vez, Fábio, pelo convite. Prazer, maravilha. Bom, iniciando aqui então, estamos falando assim, qual que é a sua análise, né, para iniciar aqui, qual que é a sua análise a respeito desse desemprego, pensando agora no nosso cenário atual, para a gente começar a se aumentar essa realidade atual, né? Nós sabemos aí que teve uma alta aí entre 12,7 milhões de desempregados, né? Como que você avalia isso no momento? Ô Fábio, o que eu percebo, e a gente tem trabalhado muito esse tema, até no nosso portal lá, o gestãodacrise.com.br, a gente falou recentemente sobre essa questão do, estou olhando em teu copo, né? Metade cheio, metade vazio. Eu acho que a gente pode ter as duas visões. A gente tem essa visão que o mundo, né, cada vez o desemprego aumentando, recessão, algumas pessoas falando até em depressão por conta do Covid. E você tem um outro, esse está ao lado do metade do copo vazio, né? E você tem um outro lado, que eu acho que é o lado do meio copo cheio, né? Usando o exemplo que eu olhei o copo e lembrei, que é a questão das oportunidades que essa crise vai trazer. E isso não é chavão, sabe, Fábio? Tem muita oportunidade, inclusive de emprego, tem muita coisa boa para acontecer. E aí a gente tem que saber para onde a gente quer enxergar, né? É enxergar para o copo vazio, o copo cheio. Não é chavão, mas é real. Neste momento a gente tem um universo de oportunidades e tem um universo de desafios. Estamos numa bifurcação. Exatamente. Eu prefiro nós conversar sobre essa outra metade do copo cheio, que como fazer para encher esse copo, Fábio. Fantástico, muito bom. Isso tem relação com o tal do mundo VUCA, tão falado atualmente. Para de repente alguém ainda não conhece esse termo, o que seria o mundo VUCA? O VUCA é uma expressão em inglês, um acrônimo em inglês, e é engraçado como isso é antigo e ao mesmo tempo é tão novo, né? Porque o VUCA nasceu com uma expressão criada pelo exército americano em 1990, quando teve a dissolução da União Soviética, teoricamente o fim da Guerra Fria. E aí falou, o que aconteceu com o mundo após a Guerra Fria? O mundo totalmente, aí usando as iniciais do acrônimo, né? O V de volátil, um mundo extremamente volátil, o U no inglês uncertainty, que é de incerteza, né? O C de complexo e o A de ambíguo. Então isso foi falado na década passada, nós estamos falando de 1990. Nossa. E nunca esteve tão atual, principalmente agora, nesse ano de 2020. Olha, curioso. Então, acho que a gente poderia falar um pouquinho sobre cada uma dessas letras, que eu acho que faz muito sentido para a gente responder a outra pergunta que você comentou sobre emprego, Fábio. No caso, essa questão desse lado do desemprego nacional, né? Isso tem muita relação com o mundo VUCA, é isso? Muita relação. Então, vamos falar do V lá de volatilidade, né? Vamos pegar o exemplo agora do Covid. Nós entramos no Brasil, 2020 foi o ano que todo mundo, Fábio, em todos os setores. É o ano da virada, o ano 2020 nós vamos recuperar, o governo falando num PIB de 2,7, a gente vindo de PIBs, né, negativos, PIB zero, e esse é o ano da virada. Então, nós com toda essa expectativa, o Brasil com a expectativa de PIB positivo para este ano de 2,7, o mundo com a expectativa de crescer 3%, ou seja, economicamente o mundo ia crescer 3% em 2020, era a expectativa. O que aconteceu? Fevereiro, março começou, né? No Brasil, março, principalmente em março, o efeito Covid. Exato. Então a gente pode separar o mundo, né? Falo, né? O AC e DC, antes do Covid e depois do Covid. Né? Então o mundo AC tinha uma expectativa de ser positivo. E o que a gente vê nesse momento, o Brasil com a expectativa de fechar um PIB negativo, sabe, semana passada, um PIB negativo de menos 6,1. Uau! E o mundo reduz, encolhe em menos 4,9. Isso é volatilidade. Né? E aí você já tem expectativas no mercado global, o ano que vem voltar a crescer 5,4. Então você vem uma expectativa positiva, um negativo, e já no ano seguinte uma expectativa muito grande nível mundial da economia voltar a crescer. Então isso é um mundo volátil. E nós estamos vivendo exatamente esse momento. Né? Você pega a Ibovespa, pega os indicadores da Bolsa, ali é um exemplo claro de que é volatilidade. Então isso é um impacto e é a realidade nesse momento. Legal. O outro U, que é o do uncertainty, de incerteza, não precisa nem falar, né? Ele anda junto, é irmão da volatilidade. Tudo que é volátil, o impacto é de ser incerto, né? Então, assim, tem algumas perguntas que a gente não consegue responder, Fábio. Então, você pega assim, o nível de incerteza que nós estamos é tão grande que, assim, qual que é a cotação da Ibovespa para o ano que vem? Não dá para saber. Não dá pra prever. Qual que é a previsão do PIB? Você tem uma previsão, mas qual que é o grau de certeza dessa previsão do PIB? Não dá para prever. Como é que vai estar o futuro das startups daqui 5, 10 anos? Né? Como é que vai estar a relação
China e Estados Unidos daqui nos próximos 10 anos? Nos próximos meses, a gente nos próximos sabe. meses. Mas por quê? Porque isso impacta diretamente o nosso emprego. Né? China e Estados Unidos, as grandes potências mundiais hoje, o que esses caras fazem de alguma forma, direto ou indiretamente, vai afetar o Brasil, que afeta nossos empregos, aí afeta nossas empresas. Né? Então, como é que vai estar o Google daqui a 10 anos? Como é que estará? E a Tesla? Pois é. Você consegue responder como estará a Tesla daqui a 10 anos? Completamente então, esse é o inimaginável. Esse é o mundo incerto que nós vivemos e que tem um efeito muito grande, Fábio, em relação à nossa empregabilidade. Né? Perfeito. Bom, e pensando daqui para o futuro, tem então essa questão, né? Nós vemos essas questões da crise, o impacto que o Covid nos gerou, né? Naturalmente isso, por exemplo, a gente vê até mesmo empresas disruptivas como a própria Airbnb, né? Que foi impactado, o turismo foi fortemente impactado e a própria Airbnb teve que se reinventar, né? E daqui para frente, assim, fala-se muito sobre essa questão, né? A possibilidade do emprego, né, ser substituído, né? O ser humano ser substituído pelo robô, né? Qual que é a sua perspectiva? Vai acontecer isso? O seu entendimento, acompanhando as diversas áreas de empresas que você atende, como que você enxerga essa questão da substituição do ser humano pelo robô? Então, quer dizer, eu ainda estou indo um pouquinho pro copo menos cheio, né? Tá certo? Mas só para a gente analisar, para a gente chegar lá no ponto do copo mais cheio. Mas como que você vê? Né? Há uma perspectiva de que em torno aí de 50% de atividades possam ser automatizadas, né? Como que você analisa isso? Ô Fábio, o que eu vejo assim, saiu agora um estudo recente da McKinsey, falando que de cada 10 funções existentes no mundo, 6 poderão ser automatizadas. 6. Em cada 10 funções, 6 poderão ser substituídas por robôs. E aí a preocupação que vem é a seguinte, é o fim do emprego? O que vai acontecer com essa massa de gente? Eu gosto de assuntos como esse, que são assuntos altamente complexos, né? Acho que a gente tem que olhar a história. A história nos diz muita coisa. Uau, o passado nos diz muita coisa. E aí nós vamos voltar lá na Revolução Industrial no século XVIII. Né? A Revolução Industrial foi a queda ali da passagem da Idade Média para a Revolução Industrial. O que aconteceu? Expectativa de vida naquela época. 40 anos, 35 anos. As pessoas como nós provavelmente não estavam aqui fazendo esse bate-papo, né? Né? Grande parte da população no regime de subsistência, muita fome, mortalidade infantil altíssima. Verdade. Né? E aí começou a vir as máquinas, as pessoas migrando, saindo da zona rural para a zona urbana, claro, com todos os problemas que a Revolução Industrial trouxe, né? Mas o que aconteceu, Fábio? Teve um movimento muito grande nos países europeus dizendo agora vai acabar com o mundo porque as máquinas vão substituir o homem. Lembra disso tudo? Né? Verdade, então, verdade. o que aconteceu com o mundo de lá para cá? Né? Você vê a expectativa, nós vamos falar aqui do Brasil, a expectativa de vida do brasileiro foi para 76 anos, de 1940 para cá, o quanto aumentou a expectativa de vida, a redução do índice de mortalidade infantil. Então, assim, a história nos mostra, e se nós tivéssemos colocado a bandeira, não, as máquinas não pode existir máquina, não pode existir automação porque isso vai acabar com os empregos e tal, talvez nós estávamos com os mesmos problemas do século passado, né? Não que mudou, eu acho que a qualidade de vida do ser humano, incomparavelmente, incontestavelmente, com todos os problemas que nós temos sociais, mas é incontestável que nós melhoramos muito. Essa estatística está aí para provar isso que nós estamos falando, né? E por outro lado, agora vamos pegar um exemplo para não ficar tão lá atrás. Vamos pegar agora, 1990, 1995, o mundo sem internet. Agora, nós estamos falando de 1995, por aí, né? Sim, mais ou menos nessa época, que nós tivemos o advento da internet. Quando a internet veio, falou assim, meu Deus, quem vai fazer com os escritórios? Os datilógrafos, os caras que trabalham com telex, né? E os fax, as indústrias que produzem fax. A internet vai acabar com tudo. Né? E quantos milhões de emprego e novas funções surgiram com a internet? Perfeito. Então essa questão da robotização, eu acredito muito nessa mesma linha. Os robôs vão substituir muitas funções. Nós temos que separar função de emprego. Opa! Funções vão ser substituídas sim com robotização, mas vão surgir novas funções, novos empregos. Né? Então, quem dizia, você falasse Startup Hunter alguns anos atrás, ninguém sabia o que é isso. Verdade. Né? Gestor de mídia social, certo. Né? Marketing digital. Verdade. Quantos milhões de emprego o marketing digital, por exemplo, gera através disso? O youtuber já é um tipo de profissão, né? Agora tem então o TikTok. Agora tem o TikTok, é tudo muito rápido. E assim, claro, a gente tá... E quanta
quantos novos empregos gerou a internet. E se a gente fosse contra a internet? Não, a internet vai substituir. Nós estamos até hoje fazendo datilografia. Fábio? Então, eu vejo que o robô vai cada vez mais substituir aquilo que depende do nosso braço. Tarefas repetitivas. Ele vai tirar o robô de dentro de nós. Mas, por outro lado, vai exigir cada vez o nosso intelecto. Ponto-chave aí, verdade. Então, assim, principalmente para os jovens, né, que eu sempre recomendo assim, não adianta nadar contra a correnteza. Né? O mundo cada vez vai precisar, acho que o que nós temos nesse momento, vamos pegar aqui no Brasil, Fábio, nós temos uma grande oferta de oportunidades, salários de 10, 15, 20, 25 mil reais. Eu falo porque aqui na consultoria a gente tem vagas em aberto para a área, por exemplo, de controladoria, finanças, TI, e sabe qual que é a dificuldade? E é triste isso, encontrar pessoas qualificadas para essas vagas. Ah, então, olha só. Né? Então, o que a gente vê, a competitividade, desemprego, tem muito a ver, infelizmente, com a qualidade dos currículos, qualidade dos candidatos, qualidade do ensino como um todo. Porque contraditoriamente a gente vê muitas instituições de ensino, muitos cursos disponíveis, muita gente fazendo os cursos, mas a condição, a adequação para a realidade do mercado é que não está... Seria isso. Nós temos acho que dois problemas aqui. Acho que tem o problema que eu acho que é porta para dentro e tem o porta para fora. Boa. O porta para fora é pensando macroeconomicamente o país Brasil. Nós somos, infelizmente, é triste, mas é realidade, nós estamos entre os piores países no mundo no ranking do PISA. Certo. Nós somos muito ruins de matemática, somos ruins de interpretação de texto. Se nós falamos então em língua estrangeira, nós somos praticamente analfabetos. E qualificação. E hoje, para você ter competitividade, gerar renda no mundo, né? Esse mundo global, nesse mundo VUCA, muvuca. Nós temos que ser altamente competitivo, e altamente competitivo tem a ver com você ter tecnologia, você ter inovação. E você não consegue, uma empresa não consegue gerar inovação e gerar valor agregado com pessoas semi-analfabetas ou com os analfabetos funcionais. Um terço, Fábio, da população brasileira é analfabeto e funcional. Ele sabe ler, sabe escrever, mas ele não sabe interpretar, ele tem dificuldades básicas. E aí como é que você vai fazer leitura de algoritmo, pessoas nessa situação? Então acho que porta para fora, nós temos um desafio muito grande enquanto nação, que é investir na educação de base, né, fazer todo um trabalho relacionado a isso. Mas nós não temos porta para dentro também. Quando eu falo porta para dentro, o que eu estou fazendo em relação a isso, né? Então, a qualificação, buscar realmente ter um conhecimento especializado, até eu quero deixar muito claro isso. Nós temos, acho que as universidades, né, como você comentou, ela forma generalistas. Mas o mercado contrata e precisa de especialistas. Isso não é chavão, isso é realidade, né? Então você vai, eu faço um curso de medicina, você vai ser um médico, um médico geral. Mas quem que realmente se destaca são os especialistas. Eu vou da área de TI, faço um curso de ciência da computação, eu tenho que me especializar, vou para a área de hardware, vou para software, vou para IoT, vou para Big Data. Esses caras sim vão ter muito emprego daqui para frente. Não? Mundo de controladoria, finanças, eu posso ser um contador generalista, mas o mundo precisa de especialistas em finanças, controller. Esse momento que nós estamos passando agora, eles precisam refazer cenários e estatística, e a gente precisa de gente qualificada para isso. Então, o dever de casa, o porta para dentro, tem a ver com o que você está fazendo, como que você está aproveitando o seu tempo para poder se especializar, para poder se preparar, porque oportunidades tem muito no mercado. Interessante. No caso, então, assim, a gente vê que, pensando da porta para dentro, tanto os líderes gestores precisam repensar a sua estrutura, os próprios colaboradores pensar no desenvolvimento de especialização, desenvolvimento de outras habilidades, né? Você falou, né? Hoje fala sobre muito de ciência de dados, né? Questão de uso de internet das coisas e tal. Então quer dizer que se a pessoa tiver antenada nisso, buscando se aperfeiçoar nisso, ela não vai ser substituída, na verdade ela vai ser muito bem-vinda dentro da organização. Exatamente. Né? Então a gente percebe que é importante a gente sair da zona de conforto, sair daquele piloto automático, né, de continuar sempre na mesma linha, entender que o mundo VUCA, ele vai mudar, e se eu tiver as devidas habilidades, eu vou conseguir me encaixar e gerar diferentes tipos de renda. No caso, pensando que até você está falando aqui, pensando no YouTube, né, que é um canal que você pode gerar renda inimaginável, se antigamente
quando a gente tinha, sei lá, 10 anos atrás, pensar em... Sabia disso. Né, se eu estava lá filmando algo no meu celular, postando e ganhando dinheiro com isso. Na verdade, a sensação era, estou aqui perdendo o meu tempo. Mas não, hoje não é hobby, hoje é profissão, né? Eu acho que hoje é mais do que, e além de tudo, é uma questão de sobrevivência no mercado de trabalho, tanto para você como profissional, quanto para as empresas. Porque aí, voltando à questão do VUCA, né, que fazendo um gancho nisso que você comentou, além de tudo, tem um efeito de complexidade muito grande. Nós estamos num mundo complexo que não dá para você ficar, para você ficar obsoleto, Fábio, que nós estamos falando aqui hoje. Talvez esse vídeo daqui 10 anos, né, que a gente falou em 2030, a gente já está obsoleto. Já está obsoleto. A gente já está falando coisa aqui que vai... A notícia de hoje já é notícia velha amanhã, porque o mundo está muito complexo. E olha só, e ao mesmo tempo que você pode olhar a complexidade desse mundo, olha o caminhão de oportunidade. Vou pegar, falando de complexidade. Tá. Complexidade vem daquela etimologia do latim, que é complexo, que é tecido junto, né? Então, essa complexidade. Nós estamos num mundo com essa globalização, principalmente, tudo é muito intercalado, tudo muito junto e aumenta a complexidade, mas ao mesmo tempo aumenta as oportunidades. Vamos pegar que é o motor da nossa economia brasileira, que é a agricultura, o agronegócio. Opa! É um bom exemplo de complexidade. Olha a complexidade que tem no agronegócio, ao mesmo tempo, olha o caminhão de oportunidades que tem dentro disso. Né? Então, agro, terra brasileira, certo? Opa. As terras são brasileiras, terras férteis. Acho que poucos países no mundo têm o que o Brasil tem, que é terra fértil, clima bom, né? Adequado para milho, soja e diversas culturas. Então, terras brasileiras com sementes. Estou dando um exemplo de sementes alemãs, com tecnologia alemã de semente, colhido por máquinas americanas, transportando para o porto com caminhões suecos. Olha como é que é a realidade. Vendendo para o mercado asiático, né, para a China, e recebendo em dólar. Nossa, isso é simples isso? Muito complexo. Muito complexo. Né? O que tem de oportunidade aí? Muitas oportunidades. Para quem para a agronomia, o mundo, Fábio, cada vez mais vai aumentar. São quantos bilhões de pessoas e qual que é a expectativa? Né? A expectativa é muito grande de a gente chegar em 7 bilhões em breve. Né? E o mundo não está aumentando em espaço, né? A Terra continua a mesma, né? E só que as pessoas cada vez mais se alimentando mais. Então, tecnologia, sustentabilidade, produtividade, se você for por essa linha, você tem muita oportunidade de trabalho. Que bacana, verdade. Né? Olha, vamos pegar, só estou pegando um exemplo que é o agro. Né? Então, assim, entender de logística, o mundo cada vez mais precisa ser mais ágil. Então, a área de logística vai crescer muito, precisa de muita tecnologia, precisa de muita gente boa em logística. Né? A produtividade, enfim, entender o mercado asiático. Né? Eu acho que a gente fala muito do inglês, sim, é a língua do mundo, mas nós tínhamos que aprender a falar um pouco do chinês, um pouco do coreano. O nosso cliente está na Ásia, a gente conhece pouco de Ásia. O nosso mercado, nosso maior cliente está na China, nosso maior comprador está lá. Então, assim, a gente vai fazer comércio exterior, tem muita oportunidade. Então, por quê? Porque nós estamos num mundo complexo, e ao mesmo tempo muito desafiador, mas gera muita oportunidade. Muita oportunidade. Na verdade, até sair um pouquinho aqui do roteiro que você me fez pensar exatamente a questão de que nós podemos resgatar um pouco esse espírito de criança, de descobrir um novo mundo, né? De realmente falar, nossa, vamos nos abrir. É legal que a vertente, a chave aqui dessa nossa conversa, você está muito focado de ver o copo meio cheio mesmo. Fantástico. Quando há uma preocupação de que tem muito desemprego, né, vai ter muito sofrimento, quando na verdade a gente vê que existe um caminho ao mesmo tempo ali que nós podemos ir, que pelo contrário, ela pode trazer muitos benefícios para toda a sociedade, né? Se a gente entender como utilizar a tecnologia a nosso favor, até tem aquela proposição lá do Japão da sociedade 5.0, né? Quando nós vamos utilizar as tecnologias para diminuir as desigualdades, para melhorar a nossa sustentabilidade ambiental. Então, isso é possível. Acho que o ponto-chave que eu estou pegando aqui contigo a gente tem essa escolha, podemos escolher. Podemos escolher. Vamos pegar o exemplo do que está acontecendo nesse momento. O Covid é algo muito triste, não dá para minimizar o efeito da Covid, tanto na questão da saúde quanto na questão econômica. Mas o Covid teve algumas coisas que elas deu um despertamento muito grande. Vamos pegar no governo. A inclusão digital, a gente fala tanto de inclusão digital, né? O Brasil ainda tem muito jovem que não tem acesso à internet. O Covid que veio,
deu um chacoalhão nos governos que vão ter que colocar a internet, né, nas casas, porque as pessoas precisam assistir aulas, o governo está trabalhando com isso, aumentando, melhorando acesso de sinal, o sinal de internet está chegando em lugares que nunca chegariam, né? Nós estamos usando a tecnologia para reduzir custo. Eu fui pegar aqui no escritório, a gente fazia reuniões, muitas reuniões que a gente viajava, avião, dia, deslocamento e tal. Hoje a gente faz tudo isso aqui usando... Já existia, né? A tecnologia de videoconferência, mas a gente agora está aprendendo a usar e todo mundo está aberto a isso. Então, perfeito. Eu acho que o mundo VUCA traz um desconforto grande, mas ninguém cresceu na vida de forma confortável. É verdade, é verdade. O outro ponto que você me coloca que o Covid nos apresenta é essa questão de que é desconfortável realmente. Saímos da zona de conforto, daquele piloto automático, daquele paradigma que era só assim, a gente percebe que não, precisamos mudar, mas a gente percebeu que quanto mais nós formos colaborativos um com o outro, né, quanto mais nós nos abrimos junto, quanto nós conseguimos passar por isso com muito mais facilidade e velocidade. Então, quer dizer, e isso que você falou me deu um gancho agora para falar do último A. Ah, ótimo, vamos lá. Que a gente está falando aí do VUCA, né? O A da ambiguidade. Né? Nós estamos num mundo extremamente ambíguo. E a ambiguidade tem a ver com você ter um fato com várias interpretações. Né? E o fato de nós estarmos cada vez mais sabendo ter que trabalhar com equipe tem um impacto muito grande que nunca na história do mundo, Fábio, aconteceu o que está acontecendo nesse momento, que é várias gerações trabalhando juntas. Ah, perfeito. Porque o que acontece? A expectativa de... Lembra que nós falamos da expectativa de vida lá no século passado? Uma pessoa com 40 anos, 45 anos, era a expectativa de vida dele. Então, como é que... Era poucos casos, ou muito raro, pai e filho conseguir trabalhar em conjunto, ou ter uma terceira geração, neto trabalhando com um avô. Né? Sim. E hoje é extremamente normal. A expectativa de vida do Brasil foi para 76 anos. Então, você tem... De novo, no nosso escritório, nós temos aqui hoje as 4 gerações trabalhando junto. Eu tenho um sócio baby boomer, eu sou geração X, eu tenho um sócio geração Y, e eu tenho uma turma de jovens aqui que trabalha com a gente, geração Z. E aí nós pegamos o mesmo fato, você tem 4 gerações olhando pelo mesmo fato. E vão ter interpretações iguais? E tem muita empresa com essa dificuldade. É verdade. De saber lidar com geração Y, com geração Z, porque a mindset ainda está lá na geração passada. Então, e cada vez mais isso é real, porque a expectativa aumentando, as pessoas estão cada vez mais ativas. Né? Quantos CEOs aposentados que estão voltando para o mercado de trabalho e sendo muito bem aceito, porque essa experiência, essa bagagem é muito importante, né? Não substitui. Então, é igual aquele filme do Senhor Estagiário, né? Aquilo, a experiência com a juventude faz muito sentido. Né? Então, assim... Então nós estamos num mundo muito ambíguo exatamente porque nós temos gerações trabalhando junto, a gente precisa aprender isso, né? E que bom, né, você ter uma pessoa com experiência para você trocar ideias, por isso que cresceu muito o mercado de coachings, né? Sim. Você traz pessoas experientes para dar aconselhamento. Então olha que oportunidade rica que nós estamos tendo nesse momento, que não existia isso no século passado, não existia isso. É verdade. É como dizem, né, o século XXI não é uma continuidade do século XX, é um rompimento do século XX. Né? Essa transformação, acho que até o Alessandro, que é o CEO aqui da Expert, sempre fala, né? Acho que nós precisamos aceitar, primeiro de tudo, que existe essa realidade, né? O mundo VUCA é o mundo VUCA, não adianta a gente espernear, dizer que não dá, porque e a partir dessa aceitação, começar a construir. Agora eu vejo que você está comentando um fator também que não é só uma questão de aperfeiçoamento, a gente precisa então também desaprender muita coisa, quebra de paradigma, né, para poder reaprender num novo formato, porque a geração, o termo millennials, centennials, enfim, tem uma forma de pensar, um mundo mais digital, bem mais desmaterializado, e já a geração anterior já é um pouco mais ali. Como que desenvolve esse alicerce para conseguir? Eu acho que tem um livro que eu gosto muito que acho que responde a tua pergunta, Fábio. E é um livro até relativamente antigo, mas que, de novo, tem muito a ver com o que nós estamos passando agora, que é do Jim Collins, lá, o Feitos para Durar. Né? E ele fala assim, a genialidade do E. Né? Nós tínhamos
tinha uma tendência muito do ou é uma coisa ou é outra coisa, né? Né? Ou eu ganho dinheiro ou eu pago imposto. Legal, ou eu diminuo dispenso o quadro funcionário ou eu tenho lucro. É muito do ou, né? Ou isso ou aquilo. E o Jim Collins fala que as empresas centenárias que ultrapassaram, né, a barreira de um século de existência são empresas que tratam o E como genial, né? Então, eu quero ser uma empresa lucrativa e respeitar o meio ambiente. Eu quero ser uma empresa lucrativa e ética. Uau, né? fantástico. Então, acho que isso responde a tua pergunta, Fábio. Acho que é uma quebra de paradigmas, né? Você trabalhar com E. Dá para fazer as duas coisas, né? Ser uma empresa lucrativa e ao mesmo tempo se respeitar, ser uma empresa ambientalmente responsável e tal. E trazendo isso para a pessoa física, é possível, né? E isso é uma quebra de paradigma. Porque a geração, principalmente baby boomers, é assim, ou sou um profissional capacitado, ou eu sou um pai de família, ou eu tenho qualidade de vida. E essa geração agora, principalmente a X, a Y em diante, diz assim, não, é possível eu ser um profissional capacitado e ter qualidade de vida. E aí dá um choque nessa geração, porque a geração passada não, tem que trabalhar 12 horas por dia, 15 horas por dia. A geração falou, não, vamos usar a tecnologia a nosso favor. É verdade. Porque eu posso trabalhar menos produzindo mais. Né? É possível dar resultado e ter qualidade de vida. Então acho que o Jim Collins faz é muito atual nesse momento. Você me traz aqui, até tem um dado que eu anotei aqui do Fórum Econômico Mundial que mostrou que é o seguinte, né? 38% das empresas acreditam aí que a tecnologia, como a inteligência artificial e a automação, vai permitir que os colaboradores realizem novos trabalhos, como a gente falou, e 25% acham que vai trazer novas funções. E o que verificou, e aí no caso, talvez você que esteja nos acompanhando também tenha percebido, houve essa questão dessa mudança. No seu caso, você atendia empresas no Brasil inteiro e tinha que viajar. Agora não. Em muitos casos até home office, né? E isso refletiu em várias empresas, novamente voltando ao foco do copo mais cheio, né? Aí aumentaram a lealdade, o comprometimento, aumentou o ritmo do trabalho, se tornaram muito mais produtivos, né? E gerou esse equilíbrio que você falou, o equilíbrio profissional e familiar, né? Onde houve melhor conexão. Isso é muito interessante. Aqui, na sua experiência, também teve esse impacto? O que a gente percebeu, cara, falando então do ambiente de home office, eu acho que tem uma questão cultural envolvida. Né? Tem empresas que funcionou super bem. Vou falar pela nossa aqui no Grupo Velo, funcionou super bem, porque onde a gente tem um computador e tem uma internet, a gente consegue trabalhar, atender, fazer reuniões, apresentar os relatórios, enfim, a gente consegue fazer todo o nosso trabalho onde tiver um computador e uma internet. Então, funcionou muito bem. Mas nós tivemos casos de empresas que não funcionou. Uma questão que é cultural. Cultural. Esse é o grande porque tinha pessoas que entendiam, e aí talvez é um trabalho, um desafio para quem está nos assistindo, que é da área de RH principalmente, é trabalhar isso, né? Porque é uma tendência de mercado. Nós temos um cliente, uma multinacional, que eles iam fazer uma grande reforma agora, comprando um outro terreno, fazendo uma construção para poder ampliar o escritório para mais 300 cadeiras. Uau! Esse dia eu falei com o presidente, falou, você sabe aquele projeto? Riscamos depois do Covid, porque ao contrário, vai sobrar espaço, porque 30% do nosso quadro vai trabalhar em home office. Uau, olha que legal. Aí ele falou, e aí fazendo um gancho, falou, agora o nosso RH está fazendo um trabalho muito forte, cultural, para as pessoas entenderem que mesmo em casa elas estão trabalhando. Então teve dificuldade, que a pessoa ia trabalhar tarde, se atrasava, ele não conseguia se concentrar porque o filho estava ali do lado, porque a esposa pedia para ir numa padaria, né? E ele não conseguia ter um mindset, mesmo estando em casa, ele está trabalhando. Então tem uma questão de um trabalho muito forte de cultural das pessoas saberem trabalhar em home office, né? Teve empresas que elas estão investindo muito para que a pessoa tenha uma cadeira. Às vezes a pessoa não tinha uma cadeira confortável. Como é que a pessoa vai trabalhar 8 horas, 10 horas numa cadeira desconfortável? Então é questão de ergonomia. Nunca se vendeu tantos móveis como estão se vendendo agora. É uma outra oportunidade no mercado. Outra oportunidade. Nós temos clientes aqui na região, tem um setor imobiliário muito importante para o país. Eles estão indo muito bem. Estão contratando, indo para 3 turnos, porque o mercado está demandando muito troca de móveis, cadeiras.
no geral. Então, de novo falando de oportunidade, né? Perfeito. E ao mesmo tempo, a questão cultural é muito importante, sabe? Home office não é assim, dar um computador para a pessoa, vai trabalhar em casa, não. Tem que ter preparo, tem que ter acompanhamento, tem questão cultural envolvida. E eu fico muito preocupado com isso, com alguns certos modismos, sabe, Fábio? O home office para mim não é modismo, mas tem que ter algumas preocupações. Por exemplo, é muito legal quando a gente vai no Vale do Silício, você visita Google, visita as empresas, pô, aquele ambiente totalmente, né, colaborativo, aquele ambiente criativo e tal, é muito bacana. Mas nós temos que adequar aquela realidade americana para a realidade brasileira. Eu vi empresas que quase quebraram, empresas de tecnologia, grande empresa, em determinado setor, porque ele chegou, achou muito legal, meteu mesa de ping-pong para tudo quanto é lado, Xbox. E a questão cultural? Os funcionários não estavam preparados culturalmente para isso. A produtividade dele fez assim, ó, despencou, porque as pessoas vêm de trabalhar estavam jogando Xbox, jogando ping-pong. Dispersou completamente. Então o americano ele tem a cultura de entrega de resultado. O cara sabe que ele está jogando ali ping-pong, mas ele tem um relatório para entregar no final do dia e vai ter que talvez sacrificar no outro dia, vai ter que sacrificar a noite dele para trabalhar porque ele tem que entregar. O brasileiro não, nós somos CLT, recebemos por mês. Então tem uma questão cultural envolvida. Então muito cuidado em adotar práticas, sabe, Fábio? Práticas de lá fora, sem se adaptar e sem analisar a questão cultural. Perfeito. Você me fez até lembrar, tem uma pesquisa na HSM que pesquisou isso no mundo, fez uma pesquisa com 759 empresas de 17 diferentes mercados e realmente eles identificaram isso, que a cultura dentro da empresa é o mais importante para que ela se torne uma empresa inovadora. Perfeito. Mais do que capital, mais do que a política, mais do que a cultura nacional, né? Então, significa que realmente olha um ponto-chave para a gente poder entender como lidar daqui para frente nesse mundo VUCA aí e poder sustentar ou gerar renda, né? Através desse entendimento que nós precisamos repensar, reaprender como conversamos e transformar a nossa cultura dentro da organização para lidar com essas mudanças, aceitar e se mexer, se unir, né, para poder fazer essas transformações. E pelo visto, trazem muitos benefícios, né? Você estava me falando sobre essa questão de home office, de atendimento online, por exemplo. Eu também, por mais que buscasse atender pessoas falando em inovação, eu prefiro presencial. O ponto é que quando eu comecei a fazer o atendimento online, eu comecei a perceber, nossa, funciona, né? Até mais assim, não dá para todo mundo falar ao mesmo tempo, então ela é mais objetiva. As reuniões acabaram sendo mais objetivas, não mais curtas. Exatamente, isso é muito interessante. Bom, e tem um ponto que eu quero colocar aqui, você está falando, de novo, agora eu vou manter na nossa não base, tinha disso, não tinha, do copo mais cheio, de que também a tecnologia vai nos permitir a questão do ócio. A questão estamos também preparados por uma perspectiva em que tudo vai se tornar muito mais otimizado em termos de produtividade, em que nós poderemos também, né, há uma proposição de que no futuro a gente possa ter mais ócio para nos relacionar mais um com o outro, relacionarmos mais com a família, termos mais momentos de lazer. Como que você vê essa possibilidade, vendo o copo mais cheio, no sentido de que nós teremos mais tempo para viver? Estamos preparados para isso? Aceitar esse ócio? É aí que mora o perigo, né? É o que fazer com esse ócio, teoricamente, que pode gerar o fato da gente ter robôs fazendo tarefas que nós faríamos em um dia, um robô vai lá e faz em 1 minuto, né? Então, teoricamente, aquele um dia que nós temos reduzido. Por fazer, né? Eu vejo que uma forma de nós gerar renda, e voltando ao nosso tema, e ao mesmo tempo respondendo a tua pergunta, é otimizar esse ócio, esse tempo, porque é essencial. Infelizmente, a gente percebe, tem pesquisas que fundamentam isso que eu estou dizendo, o quanto de tempo que a gente perde, é uma perda de tempo, com redes sociais, com conteúdos totalmente não vai agregar nada na tua vida. Verdade. Né? Então, saber administrar esse tempo, essa disponibilidade, é essencial para que a gente possa realmente gerar renda nesse mundo VUCA, sabe, Fábio? Saber administrar o nosso tempo. Não estou dizendo que a gente não deve, poxa vida, tirar férias, não sou workaholic, até porque isso é coisa de geração passada. Opa, né? Perfeito. Não estou dizendo isso, mas saber usar produtivamente, estrategicamente o nosso tempo é fundamental para o seu emprego e para que você possa gerar renda. Fundamental. Né? Fundamental. Indo também mais para perspectivas de proposições futuras também, existem dois lados aqui. Por exemplo, né, o que você acha da possibilidade futura de existir uma renda universal? Né?
Cada vez mais algumas empresas tecnológicas estão crescendo, a gente vê um distanciamento, uma diferenciação econômica, né? Empresas que durante esse período considerado como crise global, empresas faturando dezenas e centenas de bilhões de dólares, né? Como conseguir gerar esse equilíbrio, né? E alguns teóricos, por exemplo, eu li aqui pela Singularity Hub, que colocou Andrew Young, né? É um americano que propôs que hoje nós trocamos o acesso a diversas plataformas gratuitas em troca dos nossos dados pessoais. E eles faturam bilhões em razão disso, né? E ele coloca que nós deveríamos então ser remunerados pelo compartilhamento dos nossos dados pessoais, né? Até tem uma proposição de em torno de $1.000 para cada americano. Parece-me que esse estudo é um estudo em vista de buscar aí uma distribuição, né, econômica melhor. Parece que a Europa já vem estudando isso antes, até mesmo que os Estados Unidos, né? Você entende que é possível vir a existir um tipo de uma renda universal? Fábio, eu sou um pouco cético quanto a isso. Eu acho que nem os extremos não são bons, então não vou dizer que eu sou radicalmente contra, porque o extremo nunca é bom em nada, né? E essa questão da renda universal, o que eu vejo é que nós temos que ter um equilíbrio muito grande, né, da questão de ser um país, uma economia extremamente centrada no governo e uma totalmente neoliberal ou liberal. Acho que, de novo, os extremos não são bons. Porque vamos pegar de novo o que está acontecendo nesse momento. Se não fosse o auxílio emergencial do governo, como estaria grande parte das famílias brasileiras? Exato. Então, se fosse 100% uma economia liberal, onde não tinha força do governo para poder ter uma assistência social. Somos um país, infelizmente, com 50 milhões de brasileiros, aproximadamente, que estão abaixo da linha da pobreza. Uau. Então, a gente está falando um monte de coisa aqui, que tem gente que não faz sentido nenhum, porque o cara ainda está na fase de poder preocupado com o almoço daqui a pouco. Uau, então, Fábio, eu acho que quando a gente fala nisso, a gente tem sim que ter políticas, principalmente no Brasil, políticas públicas que realmente garantam o mínimo de dignidade para o ser humano. Mas esse mínimo de dignidade, e aí uma linha tênue, polêmica, que eu acho que não cabe aqui, que o que é dignidade e o que é comodidade. Né? Que a gente tem que tomar muito esse cuidado. As pessoas têm que tomar bastante cuidado quanto a isso. Então, o que eu vejo que o caminho, talvez, esse é um caminho sim de poder, nos casos extremos, nos casos de dar a dignidade do ser humano e você ter uma renda que garanta o mínimo para a pessoa. Né? Acho que é muito triste saber que nós temos pessoas num país em que passam fome. É muito triste isso. Então isso não deveria existir e isso tem um papel muito nós na sociedade, junto com o governo, com políticas públicas. E graças a Deus, com todas as dificuldades, o Brasil é um país que é referência mundial nessa questão. Mas o que eu acredito muito que a geração de renda não venha por aí, Fábio. Não vai ser uma solução. Não acredito. Essa é uma solução para os casos extremos. Para quem está abaixo da linha da pobreza. Tem relação com o Brasil, com Bolsa Família, como por exemplo. Exato. Então eu acho que tem sim que existir políticas públicas, né, para esse ponto. Mas o que eu acredito muito, pensando a gente preencher o copo, né, é a gente trabalhar com empreendedorismo. Acho que o empreendedorismo é o que salva uma nação. O empreendedorismo, através de educação de qualidade, é o que faz que a gente realmente gere renda nesse mundo cada vez mais complexo, volátil, ambíguo. Né? Porque o empreendedorismo, e quando a gente fala empreendedorismo, quer dizer assim, então todo mundo vai ter o seu próprio negócio? Não é empreendedorismo do ponto de vista de ter o seu próprio negócio. O empreendedorismo é a característica de um empreendedor. Né? Porque ser empreendedor significa ter coragem, ter flexibilidade, ter visão, liderança, senso de urgência, não se conformar nunca, estar buscando isso. E quem não quer ter um colaborador na tua equipe com essas características? Um ponto que você me chama quando a gente fala de empreendedorismo, eu vi alguns estudos mostrando que às vezes o Brasil ele não é de empreendedores, mas pessoas buscando apenas sobreviver. Empreendedorismo é diferente disso, né? Empreendedorismo tem a ver com essa questão de ser resiliente, de ser proativo, né? E é claro que a sobrevivência faz com que você,
né, você realmente tem que se virar nos 30, e se virar nos 30 gerar transformações. Mas isso inconscientemente faz com que você seja mais corajoso, seja mais flexível, que você seja proativo, entendeu, Fábio? Então, eu acredito muito na força do empreendedorismo para a geração de renda. Um estudo que mostra exatamente sobre isso, né? Que a gente chama, nós na Expert chamamos o Eu SA, né? Cada vez eu sou o meu próprio negócio, né? É uma plataforma com 11 componentes, inclusive as trilhas são baseadas nisso, você pode perceber, né? Desde a nossa primeira trilha, nós falamos do propósito, que eu acho que é o ponto base, a gente entender qual é o meu propósito, qual é a minha causa maior, qual é a razão pelo qual eu busco fazer algo nesse mundo. E nesse sentido, não o propósito pessoal do que eu quero para mim, mas o propósito que eu quero para o mundo, né? Essa foi uma discussão aí da trilha 1, né? Quem assistiu, se ficou à vontade a reassistir, revisitar novamente essa trilha. E nós entendemos que quando você entende o seu propósito, né? Qual é a causa que eu quero para o mundo? Então é para naturalmente resolver algum problema ou gerar alguma oportunidade para a sociedade, né? E aí a partir disso eu crio então quais são as minhas propostas de valor, que eu acredito que é aí que é onde eu estou entregando algo de valor para a sociedade e naturalmente vai me trazer renda. E aí tem todo o contexto de um ecossistema que eu faço parte para conseguir viabilizar isso, né? Entendendo quem é esse público que eu posso realmente ser útil, né? E a partir daí você falou uma coisa interessante no início que eu deixei guardado para isso, que é a questão, né? Hoje as empresas, o Eu SA ou que seja um pensamento do próprio modelo de negócio do futuro, ela não está focada no lucro pelo lucro somente, né? Porque ela não se sustenta se uma sociedade não estiver bem. Exato. Então elas têm que pensar no lucro com os seus impactos positivos sociais, culturais, ambientais. Graças a Deus que a gente, eu falo assim, porque o mundo está mudando para mim em relação a isso, né? Não cabe mais a lei de Gerson, né? O jeitinho brasileiro, não cabe mais, porque as empresas cada vez mais são cobradas por ser eticamente responsáveis. Você tem hoje lei anticorrupção no país, você tem compliance dentro do país, né? O compliance é algo que está crescendo muito, verdade. Não é modismo, isso veio para ficar. Né? Então, assim, eu acho que tem muita coisa boa acontecendo, Fábio. E o negócio do lucro por lucro já não... Essa geração Z não vai ser assim, cara. Meu filho, eu era o cara que... Sou da geração X, qual que é o meu sonho teu? Ter um carro bacana. Okay. Pergunta pra geração Z se vocês querem carro. Não, pra que carro? Só tem despesa. Eu posso ter um Uber, posso ter outras alternativas de locomoção. Todo mundo está mudando. Então, fantástico. Lucro pelo lucro. Então, uma empresa, por exemplo, do setor automobilístico, só para ficar dentro do exemplo, ela vai ter que se reinventar muito com questão ambiental, de ter outro modelo de negócio sendo criado a partir de agora. Então eu vejo que essas transformações elas vieram e não adianta nadar contra a correnteza, Fábio, elas vieram para ficar, nessas tendências, né? Então eu acho que é muito importante, eu acredito muito nessa revolução que nós estamos passando, que pode ser daqui a 30 anos, a gente vai olhar e ver realmente a gente está no meio de uma transformação que ainda a gente não sabe, porque aqui temos um cenário de incerteza muito grande para onde vai indo, né? Para onde nós vamos caminhar. O que a gente sabe é que tem tendências muito fortes, né, Fábio? Perfeito. Eu fiz só aqui para fazer uma breve recapitulação de tudo que conversamos, começando pela análise do copo cheio, né? Nós temos aí a escolha a partir daqui, nós temos uma bifurcação entre pensar em fazer algo egoísta somente para ou entender que nós podemos fazer algo melhor para o mundo. Né? Aí, a genialidade do E, né? A genialidade do E. É possível ter lucro e ser socialmente responsável, ambientalmente correto, eticamente, com posturas éticas. Para isso precisamos então sair da zona de conforto para aprender, desaprender e reaprender, né? E entender que essas oportunidades elas surgirão a partir do momento que nós estivermos nos atualizando e nos empenhando em realmente ser útil para a sociedade. Perfeito. É isso? Eu acho que eu resumiria a questão de gerar renda nesse mundo VUCA, né? O conhecimento. Conhecimento. De tudo, estar aprendendo acima da média. Eu chamo isso de conhecimento preeminente. Eu tenho um conhecimento destacado, acima da média. Né? Porque eu ficar na média, eu vou estar no universo de competidores iguais. Então eu tenho que buscar ser especialista, dominar um assunto e ser muito bom. Não dá para ser bom em tudo, Fábio. É impossível ser bom em tudo. Mas eu pergunto, numa coisa na vida você precisa ser muito bom. Ser destacado, reconhecido. Então os jovens têm que procurar isso. Onde que eu vou desenvolver? Onde que é o meu terreno fértil? Onde que é o que eu gosto? Porque também, aí tem um propósito, né? Porque se você, onde que a minha semente criativa e intelectual vai brotar e vai ter uma estrutura
pensando na minha carreira profissional. Esse negócio de vou matar o concorrente, lucro pelo lucro, não cabe mais. As empresas que estão nisso, elas vão ser fadadas a ficar ilhadas, e quem hoje no mercado com essa complexidade, que nós falamos tudo junto, né, não cabe mais eu ser uma ilha, né, eu preciso criar parcerias. Então por que eu vou matar o concorrente? O concorrente sempre vai ter alguma coisa que talvez ele é melhor que você. Não adianta ser arrogante e falar que eu sou o bambambam, ninguém é melhor do que eu. Não, sempre vai ter alguém que tem alguma coisa que é melhor que você. Então, aliança estratégica, acho que é uma palavra-chave para gerar renda através de mercado de fusões e aquisições, está crescendo cada vez mais. Cada vez mais. A gente tem esse trabalho, tem setores que vão se consolidar muito. Olha só. Vão estar na mão de poucos players. Então não adianta eu nadar contra essa correnteza. Se eu estou no segmento que está consolidando, eu tenho que me juntar, fazer parcerias estratégicas. Né? Nós temos que nos auto-desenvolver e eu gosto do termo menos ecossistema e mais ecossistema. É oferecer mais com menos, né? Produtividade. E não tem espaço para isso mesmo, para arrogância. É o momento de realmente juntar força, somar força, fazer aliança, parceria. Né? Tá sempre com a radar ligado com as tendências de mercado. A gente está falando de várias tendências, tá conectado com isso. E outra dica, acho que muito importante que eu queria deixar aqui também é a autenticidade, Fábio. Autenticidade. Porque eu vejo que a gente tem que tomar muito cuidado com tanta informação que a gente recebe, né? Uma avalanche tão grande de informação. Perfeito. Que a gente começa só a seguir também o que todo mundo está falando. Né? E a gente perde uma coisa muito importante do ser humano, que é a autenticidade. O mundo foi transformado por pessoas autênticas. Boa, verdade. Então, seja você mesmo. O eu SA é o eu. Né? Eu acho que, claro, se você está no mercado financeiro, um mercado sóbria, que exige uma sobriedade, não adianta você chegar lá para trabalhar de calção e chinelo, porque eu sou autêntico, eu sou assim. Você tem questões envolvidas, questões culturais, questões éticas, questões de postura, imagem, marketing pessoal, contam muito, mas saindo um pouquinho desse tempo, seja autêntico, seja você mesmo. Né? Autêntico, mas não pelo seu ego, né? Autêntico pelo sentido de realmente buscar o que você tem de melhor. Para você deixar um legado. Só deixa um legado se você tem esse corpo autêntico. Perfeito, maravilha. E aí, no caso, pelo que eu estou entendendo, só para fechar aqui, tem esse tal do termo Long Life Learning, né? Que é o aprendizado contínuo. Daqui para frente, nesse mundo VUCA, tudo é volátil que você aprende. E o ponto que você me chamou a atenção aqui também é a capacidade colaborativa, porque se hoje nós não temos condições de individualmente deter um conhecimento, nós só conseguiríamos transformar algo se nós fizermos isso juntos, né? Exatamente, Fábio. Eu acredito muito nisso. Acredito muito que, aí falando um pouco de empregabilidade, saber trabalhar em equipe é fundamental. Outra habilidade saber trabalhar em equipe. Mas eu sou da área de desenvolvimento, fico lá desenvolvendo no cantinho. Mas você vai ter que apresentar isso para alguém, você vai ter que ter alguém que vai validar. Você tem que saber, por mais autêntico que seja, você tem que saber lidar com pessoas. Então eu acredito muito nisso tudo que você comentou, Fábio. Engraçado que quanto mais automatizado, quanto mais robô, mais humano a gente vai ter que ser, né? Paradoxalmente é uma coisa tão... Maravilhoso isso. Né? Então realmente tudo isso que está nos direcionando para dita aí Sociedade 5.0, que a gente possa continuar somando. Mas você tem algumas últimas considerações que eu gostaria? Eu acho que eu queria terminar citando um cara fantástico, né, que eu acho que o mundo tem as pessoas geniais e tem as pessoas iluminadas, né? Uau, então a gente tem alguns iluminados, né? Eu acho que acredito que o Edgar Morin, que é hoje um grande especialista falando de complexidade, né? Ele é uma pessoa iluminada, falando de complexidade desse mundo VUCA. Eu acho que quero terminar fazendo uma citação dele, que ele diz que o destino da humanidade é desconhecido. O destino da humanidade é desconhecido. Mas sabemos que o processo de existir modifica-se. Uau! Uau! Se nós entendermos essa frase, nós vamos ter cada vez mais um país, né? Um país melhor, um país altamente competitivo, um país que gera realmente justiça social, e nós, enquanto indivíduos, melhorando a nossa empregabilidade, sabendo que não tem como a gente prever o futuro nesse mundo incerto, mas cabe a nós o processo de se modificar e se adaptar. Uau, perfeito, maravilha, fantástico, fechando com chave de ouro aqui, essa nossa última trilha aqui, a trilha 11, né, como gerar renda em um mundo sem emprego.
e que você possa também ter aproveitado ao máximo aí todas as trilhas anteriores. Lembre-se de participar lá no fórum, né? Coloque suas dúvidas, as suas perspectivas. Nós vamos aí, até o Moacir também vai contribuir e responder, interagir com você aí lá no fórum, que a gente possa continuar construindo, nos unindo, trazendo mais conhecimento juntos, podendo transformar esse país e, por que não, transformar esse mundo. Perfeito. Tá certo? Você, muito obrigado. Prazer, uma honra. Eu obrigado. Muito feliz de estar aqui com você, Fábio. Possamos em outras oportunidades somar cada vez mais e trazer transformações exponenciais aí. E fico totalmente à disposição do público. Um abraço para todos e sucesso e muita prosperidade. Então, até breve. Não vai embora, não vai embora, não vai embora. Eu tenho ainda um recadinho, uma informação importante para você. Eu sei que você acabou de assistir um conteúdo. Talvez esteja passando na sua cabeça a seguinte questão, a seguinte pergunta: como eu dou os primeiros passos para poder iniciar uma transformação dentro do meu negócio, dentro da minha empresa? Como eu posso levar um projeto para iniciar essa programação de transformação pela inovação através de uma metodologia, de algo que seja estruturado, mundialmente comprovado? Então, são 8 desafios que você precisa ter em mente. A organização precisa alinhar o modelo mental para entender que inovação a gente precisa pensar um pouquinho diferente. Alinhamento da linguagem. A linguagem deve ser única. A gente usa o modelo de negócio como linguagem padrão. Análise da maturidade. As organizações têm maturidades diferentes relacionadas às suas culturas. Como é que está a maturidade de inovação da sua organização? Quarto passo: incluir a inovação na estratégia organizacional. Como é que a gente faz isso? É importante trazer do futuro as tecnologias emergentes e, através de um método, analisar o impacto destas tecnologias no modelo de negócio. Apoio nas ações iniciais de profissionais que tenham conhecimento sobre a metodologia utilizada. Implantação do iHub, da área que vai cuidar da inovação de forma holística na organização toda e da gestão da inovação. Apoio na certificação, caso a empresa queira, é a cereja do bolo para certificar o seu sistema de gestão alinhado à ISO 56002, chamada ISO da inovação, publicada no mundo em 2019. E, por fim, o 8º desafio: suporte para manutenção do sistema. A ISSI é uma empresa que passou todo esse processo. Dentro dessa implantação, uma das ideias deu origem ao ponto, que é um ponto eletrônico digital, e hoje, em menos de 6 meses, a empresa tem 500 clientes ativos em 5 meses praticamente e 10 mil usuários ativos. É um case de sucesso. Aqui as empresas que a gente já gerou valor para essas empresas com a metodologia Expert. Este material explicando basicamente estes desafios, como é que acontece isso, ele vai estar disponível no nosso Instagram. Então você vai acessar @expertbrasil, vai curtir a nossa página e vai pedir este material via direct, que eu vou ter o prazer de te mandar. Tá ok? Eu sou Alessandro Pacheco, sou CEO da Expert. Além de consultoria, nós também somos formadores de profissionais e também temos uma franquia onde você pode ser um licenciado e trabalhar aplicando a metodologia Expert, reconhecida a nível mundial, nos seus clientes, implantando o sistema de gestão da inovação. Um grande abraço, nos vemos na próxima palestra ou na próxima entrevista do Expert Innovation Summit 2030, o primeiro congresso online transhumanista do Brasil. Fiquem com Deus, grande abraço, pense grande, bora transformar. Tchau!